Boa noite, gente bonita. Nós já estamos ao vivo para a nossa live de toda quarta às 20 horas. E o tema de hoje é muito interessante. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta antes de qualquer coisa. Você sabia que o açúcar pode ser tão viciante quanto a cocaína? Você sabia disso? É esse o assunto que nós vamos tratar hoje. O título da live, para quem me acompanha, já viu no YouTube, já viu também no Instagram, mas está aqui fixado no Instagram: Açúcar nos primeiros 100 dias, do prazer ao vício. Por quê? Porque é de extrema importância nós entendermos que no início da vida é que vão se formando memórias celulares, vão se formando padrões de comportamentos, de gosto, de preferências que nós vamos levar para a vida toda. E elas podem ser favoráveis à nossa saúde ou afetar negativamente e de maneira drástica, criando um potencial para o desenvolvimento de toda e qualquer doença crônica não transmissível. Então, muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo você que está sofrendo com qualquer doença crônica não transmissível a recuperar a tua saúde para viver de novo tudo aquilo que você um dia já experimentou e perdeu em razão de ter desenvolvido a doença, ou que talvez nem tenha acontecido, porque eu conheço pessoas que, em razão especialmente do excesso de peso ou da obesidade, que muitas vezes está arrastando desde criança, nunca tiveram uma vida completa, com toda a saúde que merecem, e, portanto, neste caso, a pessoa ainda nem experimentou. Então, fiz a pergunta e eu quero, por favor, te pedir para você que está aqui comigo no YouTube ou no Instagram, me responda isso. Você sabia que açúcar é tão viciante, pode ser, quanto cocaína, e que estudos científicos já testaram isso? Sim, estudos mostram que o consumo precoce de açúcar pode alterar o cérebro da criança, tornando esta pessoa mais propensa ou mais predisposta a vícios e também ao desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras. Então, nós vamos, hoje, nesta live, trazer um pouco, não tudo que é possível, de como o açúcar afeta o desenvolvimento da pessoa na infância e podendo gerar, consequências para toda a vida. E muitas vezes a pessoa, quando chega à vida adulta, e eu conheço muito isso, ela sequer sabe, ela sequer tem noção de que é preciso resgatar, de que é preciso identificar qual foi o causador e mais especificamente, ressignificar aquele acontecimento ou aqueles acontecimentos que a fizeram chegar na condição atual de doente crônica, seja de diabetes tipo 2, seja da obesidade, seja doenças cardiovasculares, porque estão muito ligadas também, embora não seja o único fator, à alimentação. E só para dar uma ilustrada, hoje eu tive duas situações que se conectam profundamente com o assunto. Por incrível que pareça, essas pessoas, nenhuma delas sabia da live que eu ia fazer hoje, porque uma é criança muito pequena, de 3 anos de idade, e a outra é uma pessoa que eu acabei de conhecer. A criança, de manhã cedo... Boa noite, princesa. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Com o som, com a imagem, tá me vendo bem? Eu sei que a minha voz não tá melhor, mas é o que eu tenho para hoje. Então, a criança pequena, eu
Quando a criança se aproxima para falar comigo, geralmente eu me agacho. Boa noite, tudo certo por aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada, minha princesa. Ela disse, Maria Nilde, meu pai não comprou Fini para mim. E eu não entendi nada, pedi para ela repetir, 1, 2, 3, na 4ª vez foi que eu entendi. Primeiro porque criança de 3 aninhos ainda fala com certas características próprias da idade. E segundo porque Fini eu demorei um tanto para assimilar. E aí eu falei, Fini é um doce? Ela sim. E o pai dela não comprou, que ela era se queixando comigo porque o pai não comprou. Então eu disse, e o seu pai comprou frutas? Comprou maçã? Comprou banana? O que é que ele comprou? E ficamos naquela conversa para eu tentar entender, mas aí rapidamente chegaram outras crianças perto dela, chamaram ela para brincar e ela se dispersou. A gente não conseguiu continuar com a conversa. Mas sim, do meu ponto de vista, isso se conecta muito com o nosso assunto de hoje, porque aquela criança queria comer doce, queria comer um docinho que chama Fini, o pai não, segundo ela, o pai não comprou, e ela estava se queixando, como se tudo certo aqui também. Muito obrigada, meu amor. YouTube tudo certo, de som, de imagem, Instagram também. Então vamos continuar. Que bom que está tudo perfeito. O que já aconteceu de eu ficar aqui falando e a pessoa do outro lado não está me ouvindo e demorou para avisar. Então eu fico muito feliz quando alguém chega, eu pergunto e alguém já responde. Muito, muito, muito obrigada. Então, esta situação se conecta sim com o nosso assunto, o nosso tema da live de hoje, que na verdade não é especificamente para falar da criança, é para falar do efeito que o que nós ofertamos às crianças tão precocemente, nos primeiros 1000 dias, pode afetar a vida, a saúde e, o que é pior, encurtar o tempo de vida da pessoa para toda a vida. E além dessa conversa com a criança, que nós vamos continuar, porque essa criança é minha aluna e na semana que vem eu vou voltar ao assunto, porque agora sim eu estou muito interessada. Uma pessoa adulta que eu acabei de conhecer, hoje foi a 2ª vez que eu a vi, depois de uma tarde, estávamos reunidas e depois de uma tarde de conversas ali sobre trabalho e tudo mais, ela me disse que fez bariátrica recentemente, há 1 mês apenas. E aparentemente não tinha nada ali que sinalizasse, mas enfim, eu não sei, eu não conheço com riqueza de detalhes como acontece a recuperação de uma cirurgia bariátrica. Mas essa pessoa, e aí eu falei, por quê? E ela disse que estava lutando com isso desde criança e que não conseguiu, algumas vezes já caminhou para conseguir solucionar a questão da obesidade. Eu quis saber se os níveis de obesidade dela já eram considerados obesidade mórbida. Ela disse que sim, porque aparentemente, para mim, ali, sem uma avaliação mais precisa, não parecia, mas ela disse sim, eu estava com mais de 44 de... Nossa, esqueci agora, depois eu falo a palavra. É uma medida bem básica que a gente não, os médicos que controlam, que usam para controlar a saúde, usam muito. Nós, profissionais de educação física, usamos outras técnicas para avaliar. E é uma outra situação. Ela me contou rapidamente que, embora na família tinha alguém que cuidava dela e que apontasse aquela questão de excesso de peso dela desde criança, ofertava muito doce. Ela diz, por exemplo, a minha avó às vezes dizia, você está muito gorda, você precisa observar isso e cuidar. Ela até usou outras palavras, mas eu não quero repetir aqui as palavras dela. E aí, não quero porque eu acho que seria mais duro e talvez ela nem estivesse querendo dizer exatamente aquilo, talvez a avó também não estivesse querendo dizer exatamente aquilo. Mas ela disse que a avó era muito dura com ela, quando, às vezes, em relação ao excesso de peso, mas ao mesmo tempo lhe oferecia um bolo super doce. E aí, isso é o que acontece com muitas crianças. Isso, quando acontece nos primeiros 1000 dias de vida, traz consequências que a pessoa, muitas vezes, na vida adulta, não consegue reverter, porque acaba desenvolvendo inúmeras doenças, mas o pior é que cria condições neurais
que dificultam a pessoa de evitar ou de se livrar, eu vou dizer assim, se libertar daquele vício. Porque sim, uma outra coisa, a pergunta que eu te fiz agora, que não tive resposta ainda, se você sabia que o açúcar é tão viciante quanto cocaína, isso foi testado, tem estudo científico, feito, por exemplo, na Universidade de Pelotas, em que eles testaram, o estudo era sobre distúrbios alimentares, e camundongos foram testados. Não só nessa universidade, existem estudos antigos que fizeram os mesmos testes, onde uma quantidade de camundongos eram expostos à água com açúcar e outra a cocaína, literalmente. E adivinhe, aqueles camundongos preferiam tomar água com açúcar mais do que tomar a água que estava com cocaína, com uma droga que é extremamente viciante. Então, alguns estudos, eu estou citando aqui o de Pelotas, porque foi no Brasil, e eles não estavam estudando exatamente vício, mas outros distúrbios alimentares, mas ali também, mais uma vez, além de vários outros estudos que existem, eu vou colocar, inclusive, no final dessa live, eu vou deixar disponível no Instagram e no YouTube, com a bibliografia de onde eu trouxe esse material, principalmente os estudos científicos, porque foi surpreendente nos primeiros estudos, mas aqui o pessoal de Pelotas já sabia que isso podia acontecer, que os camundongos mais rapidamente sentiam a necessidade de tomar a água com açúcar e em menor tempo e também em maior quantidade do que aqueles que estavam tendo acesso à água com cocaína. Mais uma vez, foi constatado que o açúcar é extremamente viciante. E sabe por que ele é viciante nesse nível? Porque ele ativa centros do prazer no cérebro, liberando dopamina em maior quantidade e menor tempo. Isso é semelhante ao que acontece com pessoas usuárias de cocaína, por exemplo. Mas no caso do açúcar, pelo menos nos testes com camundongos, foi constatado que o açúcar os vicia mais rapidamente. Só que na pessoa, isso tem o mesmo efeito. A pessoa também se torna viciada, porque ela recebe uma quantidade de dopamina que é um neurotransmissor ligado ao prazer. Então ela sente muito conforto, prazer, segurança, que a dopamina traz, a depender da quantidade que foi produzida, e a tendência é que ela queira mais disso. Criança, adulto, seja quem for. Mas se isso começou quando criança, a pessoa pode se tornar viciada nisso. E ela vai querer mais e mais, aumentando cada vez mais a quantidade de açúcar consumido, porque a mesma quantidade, com o tempo, passa a não ser o suficiente para o mesmo nível de prazer, conforto e segurança que a pessoa sentia. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que uma colher de açúcar, e aí você não vai comer açúcar direto, mas pode ser desde o doce fine, que a criança de 3 anos hoje se queixou comigo que o pai não comprou para ela, até mesmo os alimentos industrializados que contêm açúcar e que muitas vezes são ofertados às crianças, como papinhas, como algumas farinhas de fazer mingaus, enfim, uma série de alimentos e também algo que é muito comum e ainda eu fico perplexa quando vejo que ainda é prática entre os adultos, ofertar balas, pirulitos, chicletes e afins para as crianças. Farinhas a gente sabe que se transformam em açúcar também, então pães e bolachas recheadas, ou biscoitos recheados, se você preferir. Enfim, todos esses alimentos, bebidas açucaradas, tudo isso contém muito açúcar. Então imagine que se desde criança você já está acostumado, o seu cérebro já está programado
para este tipo de necessidade. Porque ao consumir aquela determinada quantidade de açúcar, seja de que fonte for, você recebe uma liberação de dopamina e aquilo te traz conforto, prazer. Eu digo conforto porque, claro, se eu estou tendo uma emoção de prazer, aquilo é confortável para mim. Então, o conforto vem junto com o prazer. O bem-estar, a sensação de segurança também é prazerosa. Mas é prazer. A dopamina é diretamente ligada ao prazer. E isso ninguém quer perder, principalmente se consegue de maneira fácil, que é, no caso, com a comida. Além disso, a pessoa passa, normalmente, quando a criança é submetida a esse tipo de situação, quando ela tem acesso a excesso de açúcar, ela também desenvolve um gosto por esse tipo de alimento. O paladar dela tende a, não é uma regra, mas a tendência é que o paladar desta pessoa se torne o que nós chamamos de paladar infantilizado ou paladar infantil. A pessoa tem preferência por alimentos fáceis de serem mastigados, ingeridos, engolidos e doces, é claro, que sejam altamente palatáveis, que sejam saborosos no sentido de doces. Então, tudo isso vai causar, como eu disse, dependência, vício, necessidade, porque altera função cerebral, cria memórias cerebrais, altera a própria estrutura cerebral. Estudos científicos já constataram que altera a estrutura do cérebro. Além de elevar os níveis de dopamina, além de criar um paladar predisposto, tendo, não predisposto, mas um paladar que prefere aquela substância, aquele tipo de alimento. E aí como que esta pessoa vai evitar desenvolver doença crônica não transmissível como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares ou outras? Ela não consegue, porque ela foi programada desde a infância, desde a primeira infância, para viver daquela maneira. E aí, quando eu vejo pessoas oferecendo pirulitos, balas, chicletes ou coisas dessa natureza para as crianças, dói em mim. De verdade, dói em mim. Pela criança, claro, pela criança. Mas pela quantidade de adultas, de pessoas adultas sofrendo, se privando de coisas. Boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo? Sônia Costa, consultora Mary Kay. Então, como eu disse, dói em mim não só pela criança, também pela criança, mas principalmente pelas pessoas adultas que eu já conheço e que estão sofrendo e que se privam e que aumentam o seu sofrimento tentando se livrar daquilo, mas elas não conseguem porque o seu cérebro foi programado, porque alterou inclusive a estrutura cerebral delas, se elas foram submetidas a acesso a açúcar ou comidas e bebidas açucaradas desde a primeira infância. Maria Nilde, elas nunca vão conseguir reverter? Dá para reverter, sim. Mas é preciso ter acesso à ajuda de especialista, de pessoas que são especializadas em entender como aquele processo se deu, como o seu cérebro foi programado para isso, para te ajudar a encontrar estas causas e a ressignificar. Veja, a mulher que conversou comigo hoje, que fez bariátrica recentemente, ela sabe que a avó dela, ao mesmo tempo que a agradava com comidas açucaradas, também, quando via ela com excesso de peso, se incomodava. Só que a avó não sabia que ela própria estava alimentando aquela doença na neta. Ela não tinha como saber. Por quê? Porque ela não é especialista em neurociência, ela não sabe como o sistema límbico funciona, ela não sabe que criança, quando tem acesso
acesso a excesso, tá? De açúcar na primeira infância pode se tornar uma pessoa viciada e na maioria das vezes vai se tornar, e que vai ser bem difícil para esta pessoa quando adulta deixar aquele vício, porque aquela prática de ingerir açúcar em grande quantidade por longo período desde a primeira infância alterou diversas coisas nela, inclusive estrutura e função cerebral. Produção de dopamina, sensação de prazer, vício, necessidade desse prazer frequentemente, como quanto mais pratica aquela ingesta, mais o corpo se habitua, o cérebro também, aquela porção cerebral que está habituada, se habitua àquela quantidade, ela já não é mais suficiente, como todo vício, aumenta a necessidade do consumo de ainda mais açúcar, e assim vai se tornando um ciclo sem fim. Até que a pessoa chega nessas doenças todas que eu já citei. Obesidade, às vezes até nível de obesidade mórbida, diabetes tipo 2, que muitas vezes pode se transformar em alguns tipos de câncer, pode se transformar, não, é uma precursora, doenças cardiovasculares e muitas outras. Tudo isso pode ter começado na primeira infância. Então, além dessa live servir para você avaliar o que você está ofertando para as crianças com quem você convive, porque eu não vou falar só dos seus filhos, dos seus sobrinhos, eu estou falando de todas as crianças com as quais nós convivemos, todas as crianças com as quais nós nos deparamos, porque elas também são nossa responsabilidade, não importa, todas as crianças são nossa responsabilidade. Mas também, e principalmente hoje, esta live foi para ajudar você adulta, você pessoa adulta, que está cronicamente doente, a compreender que não é irresponsabilidade sua, não é culpa sua, não é porque você é uma pessoa relaxada, não é nada disso. Na verdade, nunca é doença, ninguém quer ficar doente. Mas eu sei que, principalmente no caso de obesidade, ou das DCNTs de um modo geral, incluindo diabetes tipo 2, que acontecem, que se desenvolvem em razão de hábitos praticados a longo prazo, repetidos constantemente, às vezes a pessoa se sente culpada. A pessoa também se sente culpada por não conseguir reverter, por não conseguir mudar certos hábitos. Acontece que se você foi submetido ao consumo excessivo de açúcar na sua infância, isso é muito difícil e sem ajuda, é pouco provável que você consiga. Eu ia dizer, pouquíssimas pessoas vão conseguir. Na verdade, do meu ponto de vista, ninguém consegue sem ajuda de especialista. Porque isso é sobre alteração da estrutura cerebral. Isto é sobre o desenvolvimento de um vício desde a infância. Isto é sobre constituir um paladar que não reconhece outros sabores, que não tolera outros sabores. Então isso dá muito trabalho de ser alterado. É por isso que na Ânima Mentoria, o meu projeto com duração de 4 meses, onde nós te ajudamos a recuperar a tua saúde, independente de qual seja a doença crônica não transmissível que você esteja enfrentando, um dos pilares é emoção. Lembra que eu falei aqui? Perguntei a você se você sabia que açúcar pode ser tão viciante quanto cocaína? Lembra que eu te disse que o consumo excessivo de açúcar, especialmente nos primeiros 100 dias de vida, a ciência já testou e comprova que pode alterar a estrutura cerebral, criar memórias favoráveis ao açúcar, porque o excesso de açúcar libera dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer, à emoção de prazer. O excesso de açúcar também faz com que a pessoa tenha uma tendência, ou normalmente cria um paladar, que nós chamamos de paladar infantil ou infantilizado, que é aquela pessoa que prefere alimentos fáceis, que às vezes não precisa nem mastigar, ou fáceis de mastigar, que sejam doces, muito saborosos, sabores estes que a indústria aprendeu a reproduzir, mas principalmente nós estamos falando aqui do açúcar. Então,
tudo isso dificulta muito que a pessoa sozinha consiga resolver o que vai acontecer. Ela vai sofrer, ela vai se privar, ela vai tentar, por exemplo, como uma mulher que fez bariátrica, que diz gosta de correr, contudo, com excesso de peso ela já não conseguia mais, porque estava sofrendo com problemas nos joelhos, porque a forma que ela encontrou para tentar reduzir o excesso de peso foi correr. Mas imagine uma pessoa que já está obesa, porque ela disse inclusive que o nível de obesidade dela era mórbido, querendo correr para reduzir o excesso de gordura. Os joelhos dela, os tornozelos, o quadril, a coluna, principalmente a parte de baixo, já estão sobrecarregados. Por quê? Estão 24 horas por dia carregando às vezes o dobro ou o triplo do peso para o qual ele foi projetado. Porque o nosso corpo, o meu corpo foi projetado literalmente é uma máquina que foi projetada para suportar um certo nível de carga. Se eu simplesmente colocar uma mochila de 10 quilos nas costas e carregar ela 24 horas por dia durante um ano, possivelmente, antes de completar um ano, eu já começarei a ter dores, especialmente nas articulações ou ossos, ou músculos. Porque é um excesso que eu vou carregar por muito tempo. E da mesma forma, o excesso de peso é como se fosse uma mochila a mais nas costas. Mas às vezes esta mochila pesa o dobro da pessoa, o dobro do valor que a estrutura foi programada, foi criada para suportar, ou o triplo. Então não tem. E tudo isto pode ser evitado se nos 1000 primeiros dias da vida da pessoa ela tiver menos acesso a açúcar ou, de preferência, açúcar só tiver acesso aos doces naturais, ou seja, aqueles que vêm da natureza. Nas frutas, nos vegetais, porque alguns legumes também são doces. Esses açúcares, não há nenhum estudo que comprove que eles são tão nocivos a ponto de criar esse tipo de situação. Mas o açúcar industrializado, o açúcar que vem em todos esses alimentos e produtos que nós estamos acostumados, ou o açúcar de adição, este sim cria toda uma condição para que a pessoa na vida adulta desenvolva doenças crônicas não transmissíveis, de novo, como diabetes tipo 2, a obesidade, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, como também que encurte, reduza o tempo de vida da pessoa, porque as doenças crônicas não transmissíveis fazem isso. Então, os primeiros 1000 dias, após o nascimento, eles são fundamentais para o desenvolvimento cerebral e metabólico. Logo, o que a criança come nesse período pode influenciar a saúde dela para o resto da vida. Então, introduzir açúcar cedo pode alterar o paladar. E como eu já disse aqui, altera normalmente. Estudos indicam que o consumo precoce de açúcar está associado a maior risco de todas essas doenças que eu falei. Um estudo australiano descobriu que esses níveis de açúcar, que libera dopamina, foi lá na Austrália que constataram que se acontece nos primeiros 1000 dias da pessoa, da criança, que depois vai se tornar um adulto, a tendência é de que a própria estrutura cerebral dela mude. Veja o quão é grande o poder do açúcar. E aí nós, inadvertidamente, agradamos a criança presenteando-a com um pirulito ou uma bala. Isso é meio que condenar a criança praticamente. Então, por favor, evite fazer isso. E quando eu digo evite, você entendeu, né? Eu não faço isso de forma alguma. Não me lembro. Claro, eu já ofertei doce às crianças. Mas quando eu faço, eu oferto um chocolate, porque eu penso, pelo menos ali tem cacau, tem leite, tem outras coisas.
Geralmente o chocolate, no mínimo, de boa qualidade, o chocolate ao leite para mais forte. Porque criança geralmente não vai querer um chocolate 85% cacau, mas pelo menos chocolate ao leite, porque tem outra substância. Agora, imagina o que tem numa bala, num chiclete, num pirulito. É puro açúcar e corante. E eu não estou dizendo que chocolate é saudável, tá? Eu só estou admitindo que eu já ofertei e que provavelmente eu ainda vou ofertar, porque eu não acredito, não, eu pratico um certo equilíbrio, porque o mundo, ele é assim. Então não adianta eu fingir para uma criança que ela nunca vai ter acesso ao açúcar, porque isso não vai acontecer no dia a dia na vida dela. Mas se eu, ao lidar com essa criança, fizer tudo que estiver ao meu alcance para lhe trazer cada vez mais consciência das escolhas mais adequadas ou menos nocivas para a sua saúde, a tendência é que ela tenha menor sofrimento e menores dificuldades na vida adulta para se manter saudável. Porque o que acontece é que quando a gente não ajuda a pessoa, desde criança, a adquirir essa consciência, nós estamos deixando ela à mercê dos vícios, e aí o vício é difícil de reverter, a menos que consiga ajuda de especialista. Que, como eu disse, no caso da pessoa que é viciada em açúcar e que já desenvolveu doença crônica não transmissível, na Anima Mentoria nós damos garantia de que vamos te entregar tudo o que você precisa nos 3 pilares, nutrição, movimento e emoções, para que você consiga reverter esta situação, ajudando você a identificar a causa raiz desta condição que você adquiriu, ajudando você a ressignificar aquela causa e, claro, te entregando ferramentas práticas e de eficácia comprovada para que você possa efetivamente colocar em prática para assim reverter a doença, seja obesidade, seja diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e diversas outras. Mas é interessante também que a gente considere que, por exemplo, quando aquela mulher vem e me diz: a minha avó reclamava de uma maneira muito desagradável do meu excesso de peso desde criança, mas me ofertava doce. E ela fala isso com uma certa dor, demonstrando sofrimento, demonstrando mágoa contra a avó. E isso é uma coisa ainda bastante triste, porque quando a pessoa demonstra, está sentindo dor, está demonstrando mágoa, ela está, ao invés de acionar a produção de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, ela está acionando a produção de cortisol. E aí, mais inflamação na biologia, mais condição de sustentação e fortalecimento da doença crônica não transmissível. Por isso que as emoções precisam ser tratadas também. E por isso que o açúcar tem uma semelhança tão grande com vício em drogas, assim como outras substâncias que são tão viciantes quanto ele, que pode levar a esse tipo de alteração no cérebro e também uma mudança na vida da pessoa, no paladar, em tudo, a ponto de ela, ao chegar na vida adulta e fazer 1, 2, 3 tentativas, muitas vezes de maneiras equivocadas, onde ela se frustra e desiste de recuperar sua saúde. Isso é, do meu ponto de vista, uma das maiores tristezas que alguém pode enfrentar, que é quando a pessoa desiste de si própria, desiste de recuperar sua saúde, desiste de ter uma vida completa. Isso é inadmissível do meu ponto de vista. Então, eu já trouxe aqui para você hoje diversos, como que eu posso dizer? Diversas justificativas para que você não fique por aí ofertando açúcar de nenhuma forma para crianças. Oferte, quando muito, açúcar vindo da natureza. Eu sei que a maioria das frutas são muito açucaradas, por isso que eu estou dizendo açúcar vindo da natureza. Isso é permitido. Ah, Maria Nilde, mas você admitiu que oferta chocolate. Só muito de vez em quando. Ofertei para as minhas filhas em todas as Páscoas, menos na última Páscoa, ou nas últimas 2 ou 3, porque elas já são adultas. Mas sim,
mas sempre busquei ofertar chocolates, como eu disse, porque contém também cacau, contém leite e chocolate de boa qualidade, o melhor que eu conseguia ter acesso. Fora isso, não. Nunca fui de ofertar doce, muito pelo contrário, eu fui a pessoa que ficava tirando e dificultando a vida daquelas pessoas que queriam trazer doce para as minhas filhas. Nunca tive o hábito de ofertar doce para outras crianças, nem tenho vontade de desenvolver, porque eu sempre tive noção de que isso não é promover a vida da criança, não é promover o bem-estar da criança. E se eu não puder promover o bem-estar de alguém, com certeza não vou promover o mal-estar, especialmente de criança. Mas não foi, como eu disse de novo, vou repetir, não foi exatamente por causa das crianças que eu trouxe essa live. Foi para você que é adulto, e está sofrendo com qualquer DCNT, entenda que você não é relaxada, relaxado, preguiçoso, procrastinador, procrastinadora, irresponsável e que não tem força de vontade, não é nada disso. Você pode ser uma dessas pessoas que passou por uma situação dessa na infância e que, portanto, teve essas alterações cerebrais, tem memórias de prazer e, portanto, necessidade, que é um vício, né? Estou chamando o vício de necessidade, porque o açúcar eu trouxe aqui para você que é muito tão viciante ou mais do que cocaína. O estudo com os camundongos mostrou que ele é mais viciante. Eu trouxe também que outros estudos, como na Austrália, por exemplo, onde foi constatado que consumir açúcar excessivamente nos primeiros 1000 dias ou na primeira infância pode causar dependência e até alteração na estrutura cerebral. E essa dependência é porque causa essa alteração na estrutura, mas também cria memórias celulares, memórias de prazer, porque aciona a produção de dopamina. Eu também te trouxe que a pessoa que passou por isso na infância tende a ter grande dificuldade para se libertar das doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta e só vai conseguir se tiver ajuda de especialista, e que também isso pode encurtar o tempo de vida da pessoa. Então, quando você oferta açúcar em excesso a uma criança, você pode estar já ali causando a diminuição do tempo de vida desta criança, pelo simples fato de querer agradar ao paladar dela. Outra coisa que eu te trouxe também é que altera o paladar da pessoa. Ou melhor, desenvolve. Como eu estou falando aqui dos primeiros 1000 dias de vida, o que vai acontecer, normalmente, a tendência é que esta criança desenvolva um paladar que é apreciador apenas das comidas e bebidas açucaradas e que, portanto, vai ter grande dificuldade de se alimentar de maneira saudável, porque nenhum alimento que a natureza nos dá tem sabor semelhante aos desenvolvidos pela indústria. Eu não estou dizendo aqui que é mais saboroso ou menos saboroso, muito pelo contrário. Para mim, o que vem da natureza é extremamente saboroso, mas eu disse semelhante. E se o paladar da pessoa já se acostumou, já é viciado naqueles sabores, para ela o outro é estranho. Nós gostamos daquilo que nos é familiar. Eu também te trouxe aqui que essa semelhança forte de predisposição a criar o vício do açúcar, tão superior à cocaína, como os estudos já mostraram, é um risco que, do meu ponto de vista, nenhuma criança, nenhuma pessoa merece se submeter. E os estudos não mostram que existam pessoas que sejam imunes a esses riscos. Eu também te trouxe que se você está sofrendo com doença crônica não transmissível, que se você é uma pessoa viciada em açúcar, nós temos um projeto que podemos, através dele, te ajudar a reverter esta situação, que se chama Ânima Mentoria, que é o meu projeto com duração de 4 meses, alicerçado em 3 pilares, que são nutrição, movimento e emoção. Lá nós vamos te ajudar a identificar as causas raízes do seu vício por açúcar, te
te ajudar a ressignificar tais causas e também te entregar semanalmente conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, através das quais, ao implementar no teu dia a dia, você vai criar a condição ideal para recuperar a tua saúde, sempre sendo conduzida por nós e acompanhada diariamente. Esse é um programa que eu tenho a honra de dizer, eu criei com o melhor que eu conheço, com todas as minhas experiências de vida, das minhas alunas e alunos, e também do conhecimento que eu estudo diariamente. De todas as fontes que você pode imaginar e que adquiro todo dia um pouquinho mais para efetivamente conseguir ajudar você que está aí sofrendo a voltar a experimentar o que é saúde de verdade, o que é ter disposição e energia para realizar tudo o que você deseja e merece. Isso você vai ter na Ânima Mentoria, que é o meu projeto com duração de 4 meses. Se você tiver interesse, manda uma mensagem aqui no YouTube, agora mesmo, ou posteriormente, se você vai ver esse conteúdo depois, pode colocar nos comentários, ou manda um direct aqui no Instagram dizendo: eu quero saber mais sobre a Ânima Mentoria, que nós vamos entrar em contato com você e conversar com você, explicando todos os detalhes, o que você precisa de conhecer um pouco mais, para também saber se você está apta ou apto para vir para a Ânima Mentoria. Porque nós só aceitamos na Ânima Mentoria aquelas pessoas que identificamos serem capazes de implementar os conhecimentos e ferramentas que vão receber para assim ter a sua saúde transformada. Eu vou encerrando esta live por aqui, já com mais de 42 minutos, que é muito além do tempo previsto, mas não sem antes agradecer a você por se juntar a mim hoje e te convidar a voltar na próxima quarta-feira, às 20 horas, onde vamos continuar explorando como transformar a sua saúde e, por consequência, a tua vida. Um beijo e até quarta-feira.